Eu sou Elizabeth Alves Fernandes, trabalho com startups, fintechs, high-tech companies, empresas com modelos de negócios inovadores. E trabalhar como startup é entender a jornada do empreendedor. Essa jornada começa com a decisão de empreender, de trazer uma nova ideia, de desenhar um modelo de negócios, entender os desafios, como mitigar os riscos. E nessa jornada o investidor vai participar em algum momento. E na jornada desse empreendedor é bastante importante ele entender quais são os principais aspectos jurídicos que vão impactar o crescimento da sua startup e a captação de investimento. Não existe uma receita de bolo que funcione para todas as startups. O melhor formato jurídico é aquele que se adequa ao momento daquela startup, em termos de fluxo de recursos necessários, custos, momento de crescimento, expectativas do empreendedor e também dos investidores. No Brasil, o formato mais comum é do mútuo conversível em ações, e há algumas razões para isso. A primeira delas é que, por ser uma dívida, um empréstimo para a startup, esse formato ele gera uma proteção maior do investidor, porque durante o período de maturação desse mútuo, até o vencimento dele, o investidor ele vai figurar como credor da sociedade e não vai responder por dívidas e débitos que ela possa ter. Isso significa que o empreendedor e a startup recebem desde já o aporte, podem fazer uso desses recursos para acelerar o crescimento da empresa, mas o investidor tem sua decisão de entrada no contrato social, se tornar sócio dessa startup diferida no tempo. Ele ganha tempo para conhecer melhor esse empreendedor, para conhecer melhor essa startup, para saber se o modelo de negócios realmente vai dar certo e então tomar a decisão de se tornar sócio. Há também uma outra razão relacionada a uma eficiência tributária. Normalmente, as startups investidas elas são sociedades limitadas e nas limitadas, esse aumento de capital com uma valorização no valor das cotas, não vai poder ter o ágio reconhecido. Isso vai gerar uma tributação na limitada. Por isso, a maior parte dos mútuos conversíveis, eles prevêem que a startup, antes de ter essa dívida convertida, ela vai se transformar em sociedade anônima, de modo a possibilitar o reconhecimento desse ágio. Contudo, apesar de ser uma eficiência tributária na captação do investimento, a transformação em SA, ela precisa também ser diferida no tempo, porque a maior parte das startups, elas ainda estão no regime tributário do Simples, e esse regime não comporta uma sociedade anônima. Ou seja, através do mútuo conversível, o investidor se sente mais confortável, ele ganha tempo para decidir se ele entra no contrato social e se torna sócio dos empreendedores. Por outro lado, a startup também ganha tempo para poder se transformar em SA, reconhecer o ágio da valorização dessas cotas em razão do investimento e poder se desenquadrar do Simples no melhor momento, quando ela já tiver um faturamento maior e outros regimes tributários também fazerem sentido para ela. Na sociedade em conta em participação, tem-se um sócio ostensivo, que é aquele que figura no contrato de investimento com a startup, que pode ser um mútuo conversível em ações, e tem-se também um sócio oculto, um sócio de participação. Esses dois sócios, eles se relacionam juridicamente através de um contrato de sociedade em conta de participação que não é registrado na junta comercial. Ou seja, é uma relação que não é visível às partes em geral. Ela é visível à Receita Federal, essa SCP ela ganha um CNPJ, tanto o sócio ostensivo quanto o sócio de participação, eles declaram no seu imposto de renda as cotas que eles detêm nessa SCP, mas essa relação não é visível para as outras partes. Isso gera uma proteção bastante grande para o sócio oculto em relação a potenciais dívidas da startup. Essa SCP ela vai funcionar como uma sociedade, ela possibilita a distribuição de lucros isenta no IR e numa eventual saída desse investimento da startup vai funcionar como qualquer outra situação, com tributação por ganho de capital, mas também com toda a eficiência em termos de possibilidade de multiplicação do investimento. Algumas dicas para quem pretende captar investimento em startup hoje seria primeiro ter muito clara a sua roadmap, no curto, médio e longo prazo, quais são as principais premissas de cálculos das métricas, de valuation, de custo de aquisição de usuários e também por que essas premissas foram consideradas dessa forma.
é mais do que uma dica jurídica, é uma dica de como abordar esse investidor. Do ponto de vista jurídico, é muito importante assinar um acordo de confidencialidade sempre com os potenciais investidores antes de abrir as informações da startup.